então a gente já vai convidando, vai. Vou ter que começar a tirar pra falar, porque senão eu não vou. Já tá boa noite, gente. Fala que tá esperando pra guardar. Gente, boa noite. Estamos começando a live pela vida, com a psicóloga Hernani Ventura, com o Apolinário. Daqui a pouco o Carlos Eduardo Cadu vai entrar com a gente também. A gente está esperando mais alguns minutinhos. Já já a gente vai começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Enquanto isso, né? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o povo chegar. Novamente, boa noite. Gente, novamente, boa noite. Aqui é a Monique, diretora adjunta do Colégio Estadual Subtenente PM Cláudio Reis Ferreira. Daqui a pouco vamos começar a live pela vida com a psicóloga Hernani Ventura, nesse nosso Setembro Amarelo. Enquanto a gente não conversa, eu te convido a compartilhar, chamar os amigos, assistir com a gente, participar desse bate-papo. Estamos abertos às perguntas, então à medida que vocês vão enviando, que a gente for lendo, né, vamos respondendo as perguntas. Então aproveita enquanto ainda não começou para compartilhar. Chama os amigos, chama o povo, vem assistir a gente. A gente espera vocês, só uns minutinhos.
dando bom dia. É a nossa outra. Olá, João Pedro, boa noite. Já estamos te vendo. Aproveita, compartilha com os amigos, chama um pouco. A gente tem muita coisa para conversar, muita dúvida para tirar. Grande João Pedro. Não sei sensação, como é que vai aceitar, gente? É aqui, eu tô tentando, mas não. Não vai? Não vai enquadrar 3 com mais 1. Não? Ih, consegui. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me vendo? Olá, boa noite. Vocês estão me vendo, gente? Estamos vendo. Vocês estão gravados aqui para mim. Oi? Não, como? Não. Tá DNI? Não tem como botar um fone? Um celular com fone tem que ficar acompanhando aqui? Um celular com fone? Não, tudo bem. Aí eu acompanho, falei, não, ele foi de partezinho da escola? Onde que eu vou? Aqui? Cadu, estamos te vendo. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Gente, novamente, boa noite. Gente, novamente, boa noite. Estamos começando a nossa live pela vida, organizada pelo Colégio Estadual Subtenente PM Cláudio Rendes Ferreira, de Santo Antônio de Pádua. Estamos aqui com a psicóloga Elaine Ventura, com o Subtenente PM Apolinário. E daqui a pouquinho, está entrando por aí, já entrou e já saiu, daqui a pouco está voltando o Carlos Eduardo, o nosso diretor-geral. Como vocês podem perceber, nós estamos com todos os protocolos de segurança,
Estamos de máscara, vamos tirar a máscara para poder falar. Estamos com álcool gel, então, sem descuidar da nossa saúde, sem descuidar da gente, né? Nessa época de pandemia, a gente tem que se cuidar, né? Então, agora eu passo a palavra ao Apolinário, a nossa querida psicóloga Erlane, e vamos começar a nossa live. Estamos abertos a perguntas, a gente vai fazendo a pergunta à medida que vocês forem escrevendo, só pedimos um pouco de paciência, porque tem um pouquinho de delay, né, em que a gente chegar a pergunta e a gente poder responder a vocês, mas estamos à disposição e então vamos começar o nosso bate-papo. Apolinário. Bom, pessoal, boa noite a todos mais uma vez. É um prazer imenso estar com vocês. Estou aqui com a psicóloga Erlane, com a Monique, com o Carlos Eduardo, que teve um problema técnico lá, mas muito em breve já vai estar junto com vocês aqui, com certeza, para participar também dessa live. E hoje é simplesmente mais um bate-papo de algo que, no fundo, muitas pessoas deixam passar despercebido, mas que, na verdade, é um tema que nos preocupa muito. E sempre me preocupou muito, sempre tive essa atenção voltada para esse fato, até porque já tive perdas de alguns colegas, perdas de familiares, envolvendo a parte do suicídio. Então, o mês de setembro, né, como todos sabem, o Setembro Amarelo, nada mais é do que o mês que a gente relembra esses cuidados. Embora esse é um cuidado que nós temos que ter o ano inteiro, né? Prevenir, ouvir. Então, hoje, melhor do que ninguém para explicar, para falar para vocês, e até para nós mesmos aqui, estamos ao lado da Erlane, que é uma pessoa que tem vasto conhecimento nesse campo, é uma pessoa que vai poder nos orientar melhor e orientar vocês também, tirar as dúvidas, que no final a gente vai abrir para as perguntas, né? A resposta das perguntas. E eu começo com boa noite, Erlane, e já faço até uma pergunta que eu acho que é curiosidade de todos, né? Existe uma estatística? Como que está essa situação do suicídio? Porque uma situação que eu achei preocupante foi a situação que eu estava vendo do Covid, né? Na África do Sul, lá, já foram 9.000 pessoas esse ano. Acho que na Alemanha, 14.000. E de suicídio no Brasil, todo ano morre em torno de 12.000 pessoas. Eu vi isso. Eu queria ouvir da Erlane, que é uma pessoa que está acompanhando isso de perto, que vai poder explicar melhor sobre essa estatística, sobre como que isso acontece, como que isso está falando. Boa noite, Erlane. Boa noite, Apolinário, boa noite, Monique, boa noite a todos que estão nos ouvindo essa noite, né? É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, podendo falar de um assunto que tem sido muito, né, falado em todo o mundo durante esse mês de setembro. Mas a gente precisa também enfatizar que não só durante o mês de setembro, mas durante todo o ano a gente está fazendo a campanha da prevenção ao suicídio. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de vida, que a gente precisa estar falando mais do que nunca, que o suicídio ele é passível de prevenção. E quando você me pergunta sobre estatísticas, a gente tem as estatísticas sobre o suicídio que são as piores possíveis. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. No mundo inteiro, são 800.000 pessoas, né? 800.000 vítimas por ano. Então, aí a gente fala de um número muito grande. E ano passado, quando nós fazíamos, né, a campanha do Setembro Amarelo, juntamente com o 36º Batalhão de Pádua, e a gente foi até as escolas, nós falávamos sobre isso, né? Quando eu falava para eles assim, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Aí eu reforçava para eles, prestaram atenção? A cada 40 segundos, não é a cada 40 minutos, nem cada 40 horas. Então, é isso que a gente precisa estar tomando ciência cada vez mais, e o mais importante não é a gente se prender tanto à estatística, mas a gente precisa falar sobre o suicídio, a gente precisa divulgar, a gente precisa não glamorizar, porque agir, né? Isso, e é isso que nós estamos fazendo aqui, e é isso que nós fizemos durante essa quarentena e essa pandemia todinha, Monique,
Porque quando a gente fala de suicídio, uma das maiores causas que a gente tem do suicídio é a depressão. Não quero dizer que todas as pessoas que apresentam depressão vão se suicidar, mas 90% dos casos das pessoas que se suicidaram apresentavam um transtorno mental, entre eles a depressão. Então, é isso que a gente precisa falar. A gente precisa informar, a gente precisa orientar, precisamos agir sim da forma correta. Como a campanha do Setembro Amarelo desse ano suicídio é preciso agir. Então, assim, é o que nós estamos fazendo aqui. E quando a gente fala de pandemia, nós tivemos um aumento de mais de 50% em relação à depressão. Ao transtorno de ansiedade, nós estamos falando em um aumento de mais de 80%, somente nos 3 primeiros meses dessa pandemia. Então, assim, você que está nos ouvindo nessa noite, principalmente, né, jovens, adolescentes, porque o suicídio hoje é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente precisa falar, a gente precisa orientar, e esse é o nosso papel aqui nessa noite, né? Para o Colégio Militar de Pádua, está falando, está dizendo que o suicídio é passível de proteção. De prevenção, desculpa. É uma grande preocupação nossa, né? Não só com os nossos alunos, né, que é a nossa prioridade, mas também seus familiares, né? Seus pais, amigos, parentes, enfim, na sociedade que vivemos, né? Porque é muito triste, né, a gente ver uma pessoa tirar a própria vida. E o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Apolinário, vários são os motivos. A gente tem aí, como nós já citamos, a depressão. A gente tem, muitas das vezes, a pessoa que está sofrendo de um transtorno de ansiedade. Muitas das vezes, essa pessoa está passando por um sofrimento psíquico, né? Uma culpa, uma desilusão. A gente tem, quando a gente fala da maior causa de suicídio entre os jovens, né? Uma das maiores causas que a gente tem é o bullying. Então, nós estamos falando para uma escola, né? Nós estamos falando com um público, né, de jovens e para a família principalmente. Então, a gente tem uma das grandes consequências também do suicídio hoje tem sido também o bullying. Então, a gente precisa ter cuidado com a forma que a gente brinca, né? O que a gente lida, porque muitas das vezes a gente está brincando com aquela pessoa, brincando com aquele colega de classe, e a gente pensa assim, ele não tá se importando com isso, eu posso brincar com ele, eu posso zoar ele de qualquer maneira que ele não se importa com isso, se importa. Então, a gente precisa, vários são os motivos. E, infelizmente, um dos maiores motivos tem sido a depressão. Então, quando a gente fala de suicídio, muitas das vezes essa pessoa está passando por um sofrimento psíquico. Aí a gente precisa deixar muito bem claro aqui nessa live, nessa noite. Ninguém resolve tirar a vida de um dia para o outro. Então, ninguém pensa assim, amanhã eu vou me matar, amanhã eu vou tirar a minha vida. Não, existe um sofrimento. E quando a gente fala de suicídio, a gente tem uma pessoa com um sofrimento e que ela acha que aquele sofrimento, aquele problema não tem solução. E aí vê a solução, infelizmente, muitas das vezes, em tirar a própria vida. E nós estamos aqui justamente para dizer que essa não é a melhor solução. Não é a solução. A solução é falar, a solução é buscar ajuda. Elaine, quando a gente fala em depressão, a gente escuta muito mais falando de uma mulher com depressão. Fala-se de depressão pós-parto, uma mulher já depressiva. Geralmente, as pessoas que procuram um tratamento ou uma ajuda por conta da depressão que pode levar ao suicídio são mulheres. Isso não quer dizer que os homens e os jovens não tenham depressão. Tem. Mas o que eu quero perguntar existe um tabu por parte dos homens e dos jovens em relação à depressão? Ótima pergunta, Aline. Então vamos lá resolver tudo isso e explicar tudo isso. É isso, Polinário? Então vamos lá. Eu acho que existe alguma coisa assim. Aí eu vou meio fechado com esse negócio. Eu vou perguntar. É falta de conversa, falta de conhecimento,
Ou o homem não assume que tem depressão? Não. Aí eu vou dizer, vou perguntar para quem está nos assistindo aqui. Quem vocês acham que se matam mais? Que se suicidam mais? O homem ou a mulher? Quem você acha, ô Monique? Pelas Não, notícias, pelo nada. O que você acha? eu acho que os homens. Você acha que os homens, Apolinário? Não, com Os homens certeza, se matam mais. Os homens conseguem mais. Os homens se matam mais, mas as mulheres são as maiores tentantes. O que a gente fala de Os homens tentantes? são os vitoriosos. Os nesse homens mal. se matam mais e as mulheres tentam mais. E aí, quando a gente fala de suicídio e depressão, tanto suicídio, qualquer transtorno psíquico, e a diferença para homem e para mulher é que o homem, infelizmente, nós vivemos numa sociedade ainda machista. Nós vivemos numa sociedade que os homens são criados que não chora, né? O homem não pode chorar, o homem ele não pode demonstrar fraqueza, o homem não pode demonstrar que está passando por algum problema, porque aí até se questiona a masculinidade desse homem, porque homem de verdade não chora. E aí, com tudo isso, esse homem cresce e carrega acreditando que homem não chora, homem não sofre. Se homem não chora e homem não sofre, como é que os homens vão buscar ajuda quando estão passando por algum sofrimento? Ok? Então, essa é uma realidade. Então, quando a gente fala de tabu, o que mais atrapalha, o maior preconceito que a gente tem é a questão do tabu em relação ao suicídio. Porque até a década dos anos 80, nós tínhamos o tabu de que não se pode falar sobre suicídio. E nós agora, de 30 anos para cá, a Organização Mundial da Saúde nos diz que nós precisamos ir na contramão do que isso era, do que acontecia. Nós precisamos, sim, falar sobre suicídio, só que nós precisamos falar da maneira correta. Nós precisamos orientar, nós precisamos falar que o suicídio, mais de 90% dos casos, é passível de prevenção. O que eu quero dizer com isso? Que muitos suicídios poderiam não ter acontecido. E aí, quando a gente fala da diferença entre o homem e a mulher, a gente vê dessa forma. Só que eu tenho uma informação para dar para vocês, que talvez vocês aqui, vocês dois que estão aqui, e quem está nos ouvindo nessa noite, desconheça. O maior número de suicídio não é entre os jovens. O maior número de suicídio é entre os idosos. Os idosos são os que mais se suicidam. Só que o que tem acontecido justamente de um tempo para cá é que justamente o que tem nos preocupado é que esse aumento entre os adolescentes está nos chamando a atenção. Então, os adolescentes estão com um número crescente. Tanto é que a segunda maior causa de morte entre os adolescentes de 15 e 29 anos, né, o suicídio é a segunda maior causa nessa faixa etária. Então, percebam como que é a situação? E aí, vocês não perguntaram para mim, a Apolinário não perguntou para mim, mas eu sabia que ele ia perguntar, e aí eu já vou responder. O que acontece? Qual a diferença? Os idosos se matam mais, mas os adolescentes estão aí numa crescente. É porque a gente tem justamente o perigoso do adolescente que se chama o quê? Quem sabe me dizer? Não? Aquele ímpeto. Ou seja, o adolescente, ele não pensa antes de agir. Ele age para depois pensar. E aí é justamente a diferença. E quando a gente fala de adolescência, quando a gente fala de jovens, a gente fala justamente naquela fase de transição. Não tá deixando de ser criança, mas ainda não é adulto. Então, é justamente essa fase de transição que é a fase mais perigosa. Mas, voltando para a questão dos homens, a gente agora está com uma pesquisa que, se você abordar de forma diferente o homem, a gente está aí com pesquisas mostrando que os homens estão também sofrendo depressão, tanto quanto as mulheres.
Então, se você... O que eu quero dizer com isso? Se eu chegar perto de um homem e falar assim, você já sofreu de depressão em alguma situação da sua vida, ou você sofre, ele vai dizer assim, não, nunca tive depressão. Mas, se você perguntar para ele de forma diferente sobre o bem-estar dele, como ele tem se sentido, né? Como que estão as emoções dele? Aí ele vai te responder e vai chegar a dizer para você que sim, em alguns casos teve depressão na vida. Percebam a diferença? Então, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de um assunto, né, tão grandioso quanto o suicídio, a gente precisa ter isso muito claro, para a gente entender o que de fato leva uma pessoa a tirar a própria vida. E a gente precisa dizer, Monique, que não é fraqueza, não é falta de Deus, não é falta do que fazer, porque pessoas religiosas, né, tiram a sua vida. E aí não quer dizer que não é porque não tinha Deus, e não tinha uma fé ou uma religião. Muitas pessoas que têm toda uma vida ativa, que têm produtividade, tiram a própria vida. Então, não quer dizer que é por falta do que fazer. Então, o que a gente precisa, mais do que nunca, quando a gente fala de Setembro Amarelo e de prevenção ao suicídio, a gente precisa acabar com o preconceito. A gente precisa derrubar justamente o estigma que você me falou. A gente não precisa mais de dedos apontados. A gente precisa de mãos estendidas que ofereçam ajuda e que busque ajuda. E essa ajuda tem que ser especializada de um profissional. Essa grande dificuldade, né, que nós homens temos de colocar para fora, de falar, de buscar ajuda, eu acho que isso aí, como a Elaine explicou, uma coisa que já vem do passado. E muitos carregam isso aí como uma cultura da sociedade. Só que, na verdade, não é bem assim. Eu acho que todos nós temos que começar a nos reinventar. Essa pandemia, eu acho que está servindo para isso. A gente começar a se reinventar, se conhecer, buscar novos caminhos, fazer coisas novas. Enfim, eu acho que está na hora também das pessoas buscarem ajuda, buscarem a solução dos problemas, nós, homens principalmente, passar a ouvir mais, se inteirar mais dos assuntos, buscar mais conhecimento. Está na hora. A vida vale muito. E vale a pena cuidar da vida que a gente tem. E a gente precisa dizer, Apolinário, pegando o gancho na sua fala, de que não é vergonha pedir ajuda, pelo contrário. E quem pensa, né, tem muitas pessoas que têm o preconceito de achar que é fraqueza demais alguém tirar a própria vida. Não, é justamente o contrário. Tem que ter muita coragem para poder atentar contra a própria vida. Então, é isso que a gente precisa acabar. São esses preconceitos, são esses tabus que a gente precisa acabar. E a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Busque ajuda, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, o sofrimento que você esteja passando, é passível de prevenção, de ajuda. Não é vergonha, não é sinônimo de fraqueza você buscar ajuda. Tanto de homem quanto de mulheres. Agora, uma dúvida que... uma pergunta que talvez possa ajudar a todos. Nós, no dia a dia, não temos essa habilidade de, às vezes, estar conversando com uma pessoa e conseguir, às vezes, detectar. Como já aconteceu, de eu conversar com uma pessoa e 2 horas depois ela cometeu suicídio. Então, eu acho que teria como eu ter identificado alguma coisa. Então, vocês, como psicólogo, possivelmente existe algumas frases, algumas deixas, algum sinal que as pessoas... Vocês não conversam no dia a dia, passam, conseguem transmitir isso para a gente? Existe algum meio de a gente identificar? Até porque nós, principalmente, o Monique, o Cadu, nós estamos trabalhando com jovens também, com crianças e jovens. Então, provavelmente, a gente vai ter um convívio e às vezes não vai saber identificar. Aí nós estamos falando de um colégio, né, de jovens. E aí eu pergunto para vocês, a gente hoje, quando quer conhecer um adolescente e um jovem, aonde a gente vai buscar? Nas redes sociais. Verdade. Redes sociais. A gente mais longe, né? Isso aí. E aí,
muitas das vezes, esse adolescente, ele está dando um sinal, está dizendo ali naquela rede social que ele está passando por um problema, que ele está precisando de ajuda e que algo errado está acontecendo. Só que eu sinto muito em informar que eles não escrevem isso, mas eles dão sinais para isso. E aí um sinal que a gente pode perceber em relação aos jovens nas redes sociais é aquele jovem que começa, Monique, só a colocar coisas mórbidas, caveira, colocar frases, né, que você vê assim... Frases sombrias. Isso. Aí você começa a olhar o perfil daquele adolescente e pensa assim, mas espera aí, fulano de um dia está colocando umas coisas esquisitas, né? Escrevendo umas frases, colocando umas fotos, né? Não tão agradáveis, né? Essas coisas todas. Então, esse é um sinal. O sinal também que muitas pessoas começam a dar, a gente ouve isso mais do que a gente imagina, Apolinário. Só que a gente não se atenta para o assunto. Se eu for embora desse mundo, ninguém vai fazer falta. Eu sou um peso na vida das pessoas. Seja sincera, você já não ouviu alguém dizendo isso para você? Já. Você já não ouviu? Já. Quem está nos ouvindo aqui nessa noite, já não ouviu alguém com essa frase? Se eu for embora desse mundo, vai ser melhor. Não vai fazer diferença. Não vou fazer diferença, não vou fazer falta, vai ficar todo mundo bem. Eu sou um peso para minha família. Eu escutei isso de um jovem, de um adolescente com 16 anos. E ele dizia para mim, eu sou um peso para minha família. Se eu me matar, se eu for embora desse mundo, vai ficar todo mundo bem. Só que aí, jovem, eu preciso dizer para você, como psicóloga, que não, ninguém vai ficar bem. Porque quando a gente fala que uma pessoa se mata, não é somente uma pessoa. É uma família inteira. São amigos, são pais, irmãos, são tios. Então, percebam, envolve todo mundo. Então, mata-se uma família, mata-se vários amigos. Então, olha quantos sinais eu falei. Muitas das vezes o jovem começa a se isolar. A gente tem uma coisa muito errada. A gente se preocupa, vocês enquanto professores, tem isso nas escolas. A gente se preocupa muito com aquele jovem que dá problema. Aquele jovem que está sempre se envolvendo em briga, aquele jovem que está sempre arrumando confusão. Isso. Mas aí a gente esquece justamente daquele jovem que está lá no cantinho, quieto, isolado, não está conversando com ninguém e a gente não está prestando atenção nele. E aquele comportamento, ele está pedindo socorro e muitas das vezes a gente não está conseguindo saber. Ele não sabe nem do que ele está pedindo socorro. Ele sabe. Nem por quê. Não, saber ele sabe. Porque ele sabe. Ele só não sabe a forma como pedir. Entendi. Porque esse jovem não vai chegar para você enquanto professora na escola, isso seria muito bom. Aí a gente não teria um número tão grande. Mas esse jovem ele não vai conseguir chegar para você na escola e falar assim, professora, olha, está acontecendo isso e isso e isso. Eu preciso de ajuda. Não, infelizmente. Mas ele dá sinais. E aí a gente, enquanto professor, enquanto educador, se a gente tem um olhar um pouco mais atento e diferenciado para esse jovem, a gente vai perceber. Você quer ver uma coisa, você enquanto professora na escola? Esse aluno, ele começa a ter uma queda no rendimento escolar. Então, era aquele aluno que tirava 9, 8, tinha notas altas, e ele começa a ter uma queda nesse rendimento escolar. E aí, o professor olha assim, mas o que está acontecendo? Você não está, muitas das vezes, está preocupando só com a nota, mas por trás daquela nota tem um sofrimento, tem uma pessoa pedindo socorro. Uma coisa que eu observo muito também, Rony, é que às vezes a própria família dentro de casa não percebe aquele jovem, né? Ele fica o tempo inteiro na rede social, ou no celular, ou ali, e o pai e a mãe acham que porque ele está dentro de casa, está tudo bem. Mas não consegue observar, às vezes não observa o próprio filho dentro de casa. Às vezes o pai e a mãe não sentam, não conversam, porque às vezes talvez numa conversa, ou num bate-papo, ou numa indagação, ou num bom dia, você perceba alguma coisa de errado naquele filho, não?
Pois é, Monique, mas aí você tocou num ponto essencial. Na semana passada, eu fiz a videoconferência a semana inteira com o Colégio de Pádua, tanto com os alunos, na parte da manhã, e à noite com os pais e professores. O que a gente tem visto em relação às redes sociais é que muitos pais perderam o domínio dos seus filhos sobre a questão do uso das redes sociais. E aí, se eu, enquanto pai, enquanto responsável, perco o domínio em cima dessa criança, desse uso excessivo, as coisas só vão o quê? Piorando. Só vai piorando. E, infelizmente, muitas das vezes nós estamos dentro de casa, aonde pais e filhos são totalmente estranhos. E eu ouvi isso. Eu tenho ouvido muito isso enquanto profissional, enquanto psicóloga. E isso é muito triste. Ao mesmo tempo que isso é muito triste, isso é muito preocupante. Porque a gente vê que, como é que eu posso falar que o meu filho está sendo um estranho dentro de casa para mim? Mas por quê? Porque a gente está deixando que a mídia distancie as famílias. Nós estamos permitindo que, muitas das vezes, as redes sociais sejam mais importantes dentro da nossa casa do que o diálogo. Aí nós estamos falando de pandemia. A pandemia não acabou. Nós estamos vivendo ainda uma pandemia. Nós ainda estamos precisando fazer o distanciamento social das pessoas, como nós falamos aqui. Todos nós fazendo uso de máscara, né? Usando o nosso álcool em gel, fazendo toda a precaução. A gente está vivendo a pandemia. Quando começou essa pandemia, aconteceu uma coisa muito interessante. Que as pessoas começaram a falar, se descabelar e pensar assim, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo dentro de casa? Falei, peraí, mas a minha casa tem que ser o melhor lugar para eu estar. Concorda comigo? Tem que estar bem. Mas aí, para minha casa ser o melhor lugar para eu estar, essa família tem que estar em comunhão. E o que nós estamos vendo hoje, percebendo, é que essa família está totalmente fora de comunhão um com os outros. E aí a gente escuta os pais reclamar e dizer assim, eu não reconheço o meu filho. O meu filho é um estranho para mim. Se esse filho é um estranho para os pais, o Monique, como que ele não é estranho ainda mais para os de fora? Para um professor, para um colega. E como que a gente vai conseguir, né, ter a sensibilidade e o olhar diferenciado para ajudar esse jovem, a esse adolescente? Explica para mim, vocês que são mais inteligentes. É difícil. É complicado. Porque seria a época que a família deveria se unir, né? Deveria estar junto, deveria estar perto. A gente fica vendo em redes sociais, né? Algumas pessoas colocando aquela famosa mesa posta, né? Aquela mesa para todo mundo se alimentar. Mas será que a família está sentada naquela mesa posta? Não. Não aí, no Setembro Amarelo do ano passado, nas palestras que eu fiz, a gente tem uma pesquisa muito triste de que o almoço de domingo das famílias está acabando. Sabe, Apolinária, aquela macarronada, aquela maionese carregada no chuchu, na cenoura, que as nossas mães fazem, que as nossas avós faziam, aquele frango assado de domingo, que reunia toda a família, isso está se acabando, isso está se perdendo. E nós estamos falando de uma coisa simples. Aí a gente tem um comentário ali, ó, da Giovana Figueiredo, que ela está dizendo assim, é muito sofrimento, muita tristeza e muita dor a pessoa que sente até chegar a essa atitude. Sim, Giovana, é como nós falamos, esse sofrimento dessa pessoa, a esperança que ela tem, infelizmente, é em tirar a própria vida. Mas a gente precisa dizer que a esperança não precisa chegar a esse ponto. A Adriana está dizendo ali, ó, hoje o Brasil precisa das lives assim, para abrir visões para os pais, porque às vezes o comportamento do filho na escola não é o mesmo em casa, e o que acarreta lá na frente um suicídio. É isso daí. É a pura realidade, Adriana. Então, quando nós estamos falando de pandemia, e eu falava isso na videoconferência com o colégio, eu dizia para os pais, mais do que nunca, a família tem que estar
presente, unido, junto com esse adolescente. Porque a família é a base de tudo, é o suporte. Não é a escola que educa o seu filho. A escola, ela passa conhecimento. Agora, a educação dos nossos filhos é de casa. Quem dá o limite, quem ensina regras, quem diz não para esse filho, quem vai instruir o que é certo e o que é errado é a família. Só que, muitas das vezes, nós temos as famílias transferindo justamente esse dever que é dela para a escola. Aí fica difícil. Mas, como eu estava dizendo no início, né, até essa pandemia, embora tenha causado alguns caos, mas, por outro lado, parece estar ajudando as famílias também. Tem muitos casos, né, a gente vê, tem muitos memes quanto a isso, né, que os maridos estão descobrindo que a esposa cozinha, as esposas estão sabendo que o marido bota o lixo para fora, limpa a casa, enfim, passaram a viver junto novamente. Ou seja, se essa pandemia durar mais um tempo, acho que as famílias vão voltar a ser felizes, talvez. Né? E aí, deixa eu fazer uma parte, porque aí é uma coisa que a gente escuta muito nas escolas. Ah, mas não dá para eu olhar, porque eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho o dia inteiro e eu só vejo meu filho à noite. Pai e mãe, só uma coisinha. Não é quantidade, é a qualidade. Às vezes, você só vê o seu filho de noite. Beleza. Já abriu o caderno do seu filho na escola? Já olhou o que ele tem feito? Já sentou com ele? Você está morto de cansado, eu sei. Né? Tá doido para tomar um banho, relaxar e dormir. Mas toma 5 minutos, chega assim, moleque, vem cá, vamos bater um papo. O que você está fazendo aí? O que tem feito? Passa no quarto dele, se ele estiver lá com o celular, você chega com o que é isso aí? Que jogo é esse? Você não pode entender patavina do jogo que ele está jogando. Mas de você chegar por trás do celular dele, como é que é esse jogo? Me explica aí, fala aí. Ele vai falar um monte de coisa que você não entende. Mas aí ele vai ver que você se preocupou com o que ele está fazendo. Sabe? É qualidade. Não adianta, às vezes você fica o dia inteiro com o teu filho, mas não olha 10 minutos para ele. Não tem estímulo nenhum. Eu tiro lá por casa. Eu tenho uma menina de 6 anos, a Maria Isabel. Né? Quem me conhece sabe que eu sou a mãe da Maria Isabel, não sou mais a Monique professora. Então, o que acontece? Com esse home office em casa, às vezes eu passo o dia inteiro no computador fazendo uma coisa e fazendo outra. Ela vem, ela pega a minha cara e fala assim, ô mãe! Aí eu dou aquela que ela precisa da mãe. Então, às vezes, eu deixo meu computador de lado meia hora, 40 minutos e vou sentar com ela, vou ver um desenho com ela, vou ensinar ela um joguinho, alguma coisa. Então, às vezes, o pai e mãe que trabalham o dia inteiro, eu sei que você trabalha o dia inteiro, eu sei que a coisa não está fácil, eu sei que a vida é dura, mas às vezes, quando você chega em casa, 20 minutos com seu filho, já vai fazer uma diferença monstruosa. E, completando, né, o que a Monique disse ali, é uma situação que esse comportamento dos pais com os filhos, né, de dar essa atenção, pode evitar de um filho amanhã dizer que se ele partir ele não vai fazer falta. Porque ninguém se importa com ele. Ele nunca ouviu disso de ninguém. Vai achar que não faz falta realmente. E vai acabar entrando em depressão, porque a própria família, os pais não dão atenção para ele. Ele vai começar a se sentir desse jeito. Então, esse comportamento, como o Monique disse, de você tirar um tempo, de dar atenção, de participar mais com o filho, talvez seja a gotinha d'água que está faltando para evitar um problema amanhã. E aí, quando a gente fala de suicídio, né, e o papel da família justamente na prevenção, é que a família, mais do que nunca, é o suporte desse jovem, desse adolescente. E aí, mais do que nunca, nós precisamos, enquanto pais e educadores responsáveis que somos por eles, de educar e ensinar justamente o quê? Que o mundo não é fácil. Que a gente vai passar por frustrações, por desilusões, que nem sempre a gente vai ter na vida o que a gente quer, todos nós gostaríamos, mas isso não vai acontecer. E o que eu tenho visto muito, eu, Erlane, enquanto profissional, eu tenho visto muito o despreparo dos jovens e dos adolescentes. E isso, muitas das vezes, em decorrência dos próprios pais. Porque, assim, tem muitos pais que acham que a melhor educação para o filho é dar tudo para ele. Não. A melhor educação que eu dou para um filho é dizer para ele, olha só, você não vai ter tudo que você quer na vida. Infelizmente. Bom seria, mas nós vamos ter perdas, nós vamos ter frustrações,
nós vamos ter desilusões, nós teremos muitos acontecimentos que serão ruins na nossa vida. Tá o exemplo da pandemia. Em todas as lives que eu tenho feito, olha que eu tenho feito live desde de março, né? E já perdi a conta de quantas eu tenho feito. O que acontece? Desde o começo, a gente falava assim, quando começou o ano de 2020, nós imaginaríamos que estaríamos passando por essa situação. Mas estamos. Mas precisamos o quê? Viver. Precisamos sair dela. Então, essa pandemia, todo mundo tem falado, Apolinário, do lado ruim da pandemia. E eu tenho tentado buscar e mostrar o lado bom da pandemia. E qual é esse lado bom da pandemia? O lado bom da pandemia é eu buscar essa pandemia para me autoconhecer, para melhorar como pessoa. Eu acho que não vale a gente sair dessa pandemia da maneira que a gente entrou, mas vale a gente sair dessa pandemia melhor, como pai, como mãe, como educadores, como professores, como profissionais e, principalmente, melhores como gente. Eu acredito que a nossa cultura, né, a nossa sociedade, depois dessa pandemia, tende a evoluir em muitos quesitos, como você falou. Mas agora tem uma outra dúvida, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Às vezes, dentro de casa, você já identificou que existe e que a pessoa está com depressão, o filho, o pai, o avô, está com depressão. E fica sempre aquela dúvida, como lidar com isso? O que eu posso falar? O que eu não devo falar para a pessoa nesse momento? Porque nós não sabemos. Eu acho que é uma coisa que é comum entre todo mundo, não saber como lidar com uma coisa que é diferente para nós. O que você pode nos explicar com relação a isso? O que a gente não deve perguntar, não deve falar para a pessoa? E como a gente deve interagir? Então, eu vou dar uma dica bem interessante. Se você não sabe o que dizer, nunca diga então. Tem gente com problema maior do que o seu. Olha para o seu lado. Tem coisa pior. Pensa positivo. Aí eu pergunto para vocês. A pessoa está num sofrimento psíquico, atravessando uma depressão profunda, com pensamento suicida. Ela vai conseguir pensar positivo? De jeito nenhum. Pode até querer, mas não vai. Não consegue. Então, é justamente isso que a gente precisa falar. A pessoa, quando está passando por uma depressão, por qualquer sofrimento que seja, ela não precisa que ninguém chegue perto dela para comparar o sofrimento dela com o de alguém. Ela não precisa de ninguém que chegue perto dela para dizer que ela não está pedindo para ninguém dizer se o problema dela é grande, é pequeno. Ela está querendo ajuda. Então, a maneira que a gente tem de ajudar é nunca chegar perto da pessoa e falar assim, tem coisa pior. Ah, o seu problema não é nada. Olha a situação da pessoa do lado. Aí eu pergunto para você, Apolinário, você está nessa situação, eu chego para você e tenho esse comportamento, como é que você fica? Sabe qual é o comportamento? É assim, a pessoa está na beira do precipício, pedindo ajuda, e aí vem aquela pessoa que, ao invés de estender a mão e tirar do precipício, ela faz justamente o quê? Empurra mais ainda para o precipício abaixo. Então, percebam? Assim, não é mágica, é só um pouquinho de sensibilidade, é só um pouquinho de ter amor ao próximo, se preocupar. E aí a maneira que a gente tem de ajudar a essa pessoa é oferecendo ajuda, dizendo para essa pessoa, olha, eu estou aqui, você pode contar comigo, vamos procurar ajuda. E aí quando a gente fala de ajuda, né, para qualquer transtorno psíquico, para qualquer sofrimento, a gente precisa dizer que é uma ajuda profissional. E quando a gente fala de depressão, de transtorno de ansiedade, né, de pensamento suicida, a gente precisa dizer que o tratamento é com o médico psiquiatra, que é esse tratamento medicamentoso, e o tratamento com o psicólogo, que é onde justamente entra a psicoterapia. Então, olha só, você não tem que dar a solução para aquela pessoa, mas você
pode e deve o quê? Oferecer ajuda para, juntamente com ela, buscar uma ajuda para aquele problema. Perceberam a diferença? Entendi. Essa é a diferença. A gente tem a Adriana ali que está dizendo, hoje não é só jovem, mas como ela disse, né? Acho que deve ter sido eu. Eu tenho um filho chamado Samuel, de 6 anos, trabalho o dia inteiro, e o engraçado é que a criança jovem e criança mesmo pede atenção, né? No caso dela, ela tem outro filho também de 3 anos. Então, assim, sim, é o que a Monique acabou de dar o exemplo. Mãe, olha, eu estou aqui, eu quero atenção, eu quero brincar um pouco. E sim, para um pouquinho, mãe. Eu quero brincar, vamos fazer alguma coisa. E muitas das vezes você está ali tão envolvida naquele ambiente que você não se atenta para aquela situação. Porque o que a gente precisa entender é que com essa pandemia, a nossa casa ficou carregada. De que forma? A escola, ela veio para dentro de casa. Os nossos escritórios, os nossos consultórios, eu faço atendimento online na minha casa. Então, tudo isso veio para dentro da nossa casa. Então, esse ambiente está carregado, ele está sobrecarregado. E a gente precisa separar. A gente precisa ter tempo para tudo. A própria Bíblia diz, né? Que há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, a gente precisa também entender que há tempo para trabalhar, mas a gente precisa, a nossa família precisa de nós. Os nossos filhos, principalmente. Com certeza. Até aproveitando o gancho aqui, já agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. A Giovana, né, que até fez uma pergunta, que é coordenadora de ensino regional Noroeste. Obrigado por estar participando conosco. O Coronel Queiroz, João Vieira, enfim, a Adriana, todos aqueles que estão aí mandando sua mensagem, estão Liliane, Arthur, mande sua mensagem, mande sua pergunta, que no decorrer nós vamos estar respondendo. A Irlane vai estar botando um tópico, vai estar respondendo suas perguntas. Fabiana Crespo, um abraço para ela também. Fabiana, obrigado a todos aí que estão conosco. E vamos dar continuidade, né? Vamos falar mais um pouquinho, né? Vamos. A gente não fala pouco mesmo, né? Irlane, eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta, a dúvida da Monique. Muitas vezes a pessoa com depressão, ela não aparenta estar com depressão, né? Nem em casa. É uma dor tão grande que às vezes não aparenta, né? Mas você vê que tem alguma coisa errada. Ou ela sorri demais, ou ela fala demais. Às vezes a pessoa está com depressão, mas não é essa depressão que a gente fala de estar falando coisas sombrias ou postando coisas sombrias, né? Como que a gente pode detectar uma pessoa com depressão se ela não apresenta nenhuma dessas características e ela está? Ela esconde. Ela esconde. Só que aí você já respondeu a sua pergunta. Você mesmo acabou de responder. Ela dá sinais. Você vê o comportamento de alguma forma alterado daquela pessoa. Então, se você lida com uma pessoa o tempo todo, Monique, e ela começa a apresentar um comportamento diferente do habitual, você vai conseguir pegar. E aí, aí você tocou num ponto interessante. Por que as pessoas têm que esconder a depressão? Por que eu tenho que esconder tanto o sofrimento? Porque as pessoas estão aí no direito de achar que podem julgar. Esse é o grande problema. E é isso que nós temos feito, né? No Setembro Amarelo, no ano inteiro, quando a gente fala de saúde mental, é justamente com isso. Nós precisamos acabar com esse preconceito de que doença mental a gente não pode falar. Eu sempre dou esse exemplo. Eu moro em Aperibé, vai fazer 20 anos ano que vem. Quando eu vim atender aqui no hospital de Aperibé, eu via uma luta. As professoras encaminhavam as crianças por déficit de atenção, cognitivo, né? Por qualquer transtorno que seja. Mas tinha uma resistência muito grande por parte dos pais. Por quê? Não, eu não vou levar meu filho a um psicólogo, porque psicólogo é médico de doido. Passei por isso. Eu sei disso. Eu sabia que você ia falar isso. Passei por isso. Pois é. Então, aí eu te respondo. Quando a gente está com uma dor no joelho, a gente procura quem? Um ortopedista. Se eu tenho algum problema de pele, logo imediatamente eu procuro quem? Um dermatologista.
Por quê? Que quando se trata das minhas emoções, dos meus sentimentos, daquilo que eu tenho de melhor na minha vida, eu vou adiar. Eu não vou procurar ajuda. Então, é justamente nesse Setembro Amarelo, nessa prevenção ao suicídio, que a gente precisa começar a derrubar esses preconceitos e esses tabus. É isso que a gente precisa dizer. Então, seja qual for o sofrimento, a depressão, o transtorno de ansiedade, seja qual for a situação, busque ajuda. A gente precisa trabalhar com as nossas emoções a nosso favor e não jogar em time contrário. Porque se joga em time contrário, o que acontece? A gente ganha de goleada igual o Flamengo perdeu ontem. Coisa triste, né? Lamentável. Vamos mudar de assunto do Flamengo, né? Eu, como boa vascaína, devo dizer que o Flamengo tomou um belo suco Del Valle ontem. Aqui, não, nós estamos falando. Vamos fazer coisa séria, Vamos falar de coisa mais séria. Mas vamos lá, a Liliane de Bentel, né, ela até comentou que na casa dela todos eles fazem as refeições juntos. Já é uma maneira, né? Sim. Aí, quando a gente fala dessa comunhão com essa família, olha, aqui na minha casa, o jogo da vez, a interação da vez e a comunhão da vez da nossa família tem sido uno. Porque todo mundo joga junto. Todo mundo tá ali. Tá minha filha, tá meu marido, né? Tá todo mundo ali reunido, jogando, interagindo. Não tem cada um, igual tá o Apolinário ali com o telefone dele na mão, num cômodo, eu no outro cômodo com o meu, os filhos geralmente no quarto com os deles, ou seja, tá todo mundo dentro de casa, mas totalmente afastado. E é isso que a gente precisa dizer, que nós precisamos estar dentro da nossa casa, mas unidos, em comunhão, porque a minha casa é o melhor lugar para eu estar. A minha família são as pessoas com quem eu devo ter mais prazer em estar. Então, é essa diferença que a gente fala e que faz toda a diferença quando se trata na questão de prevenção de qualquer transtorno mental. Essa atitude, né, já é uma prevenção que se pode ter para o suicídio. Sim, porque ali aquele jovem sabe assim, poxa, eu tenho a minha família presente. Eu sei que se qualquer problema acontecer, eu posso contar. Eu tenho a base, eu tenho o suporte, eu sei que eles estão ali. E muitas das vezes o que está acontecendo na nossa casa é justamente o contrário. Os filhos estão vendo que os pais estão preocupados e ocupados com qualquer outra coisa. Menos com eles. Menos com eles. Essa é a questão. Lá em casa, eu e a minha pequenininha, de 6 anos, né, lá vai eu falando de Dona Maria Isabel, a gente tem o ritual da manhã. A gente passa o dia inteiro em casa, mas ela acorda às 6h30 da manhã. Eu acordo às 6, ela acorda às 6h30. A gente tem o nosso abraço. O abraço de esquentar o coração. Olha que eu sento no chão, no sofá, ela senta nas minhas pernas, aí a gente abraça e fica quietinho. Aquele abraço de esquentar o coração. Aquilo é um acolhimento. Todo dia. Isso aí. É todo dia. Então, às vezes, o pai e a mãe não têm tempo. Não tem. Tudo bem, a vida tá difícil, gente. Mas um abraço de esquentar o coração, às vezes, resolve. Já é um hábito na minha casa. Às vezes não é um hábito na casa do outro. Não precisa dar um abraço bem, que às vezes o filho também estranhar. Você vai para você me abraçar de repente, que negócio é esse? Mas chega por trás dele na hora que ele estiver jogando no celular e só pergunta o nome do jogo, para que serve aquele jogo, e ele já começa o negócio. Mas é isso justamente o que tem acontecido. Passa-se tempos e mais tempo, o filho não tem um abraço de ninguém. Quando alguém chega a poder abraçar, ele se assusta. Tem alguma coisa errada? O que tu tá querendo? Tá passando bem? Tá com febre? Entendeu? Aí a Maria Soares Leite está falando ali pra gente, ó. Meu filho fala, mãe, eu preciso de você para ficar comigo. Vem ficar comigo. Então, olha só. Então, Maria, se o seu filho diz isso para você, não perca tempo, né? Fique, abrace. Esse abraço que você está dando, Monique, é uma forma de dizer para ele que está acolhendo. Isso é um acolhimento. E a gente precisa entender que nós, enquanto pais, precisamos acolher os nossos filhos. Não é o mundo. O mundo não acolhe. Quem tem que acolher o seu filho é você, enquanto família. Não é nem um sinal amarelo, né? É um sinal verde, né? É isso aí. Ele está dando um sinal verde para dizer assim, mãe, eu preciso de você. Eu quero estar com você. Vem ficar comigo.
Aí é o sinal verde, não é o O amarelo. problema é Sim, quando não, já ele está não pedindo. pede. Isso aí. O problema é quando ele não pede. Mas aí você, enquanto mãe, tem por obrigação de saber quando alguma coisa está errada acontecendo com seu filho. Porque ninguém conhece melhor o filho do que os próprios pais. Essa é a questão. Só que aí, muitas das vezes, nós temos pais que estão preocupados com muitas coisas. Infelizmente, a preocupação de muitas pessoas hoje tem sido esse aparelho, o mau uso dele, e tem afastado as pessoas assim. A pessoa está muito envolvida com isso daqui. E está dentro de casa, com o marido, com o filho totalmente separados. Essa é a triste realidade. Aí sim, eu vou escutar o que eu escuto. Meu filho é um estranho para mim. Eu não conheço meu filho. Mas você se permite conhecer esse filho? E hoje, qual a melhor maneira que podemos ajudar essas pessoas, né? Com relação a essa prevenção, depressão, enfim. Qual a mensagem que você deixa? A melhor maneira, Apolinário, hoje é o diálogo. Eu tenho orientado muito aos pais para dialogar. E nós temos visto cada vez mais os adolescentes abertos para isso. Tem muita gente que está achando, muitas pessoas que pensam assim, mas eles não querem ajuda, eles não buscam ajuda, buscam sim. Nós temos hoje uma quantidade de adolescentes e jovens muito carentes de atenção, sabe? De carinho, de afeto, de que alguém chegue perto dela e diga assim, olha, eu me importo com você. Eu amo você. Aí eu pergunto para você que está nos ouvindo aqui nessa live maravilhosa nessa noite. Você já disse para o seu filho hoje que você o ama? O quanto que ele é importante para você? O quanto que ele é essencial? O quanto que esse filho sempre foi desejado? O quanto que esse filho é amado? Aí alguns podem estar respondendo para mim assim, mas eles sabem, Erlane. Né, Apolinário? Entre eles saber e a gente falar, existe uma diferença muito grande. Saber que ama, sim, mas você ouvir um eu te amo, um você é muito importante da boca do pai, da mãe, né? Acolher. Então você disse para mim assim, o que fazer? Como ajudar? Ouvir, acolher, dialogar. As famílias, mais do que nunca, precisam ter um momento de sentar-se à mesa e conversar, e dialogar. Escuta, como foi seu dia na escola? Como é que está sendo na escola? Nós estamos agora longe da escola, infelizmente, mas isso vai acabar. A gente precisa acreditar que logo tudo isso vai acabar. E nós vamos retornar para nossas escolas. E aí, qual é o papel da família dentro dessa escola com esse jovem? Ah, é a escola que tem obrigação. Não. A obrigação quanto ao meu filho é minha, enquanto pai, enquanto responsável. Alguns pais, né, até pecam com essa parte de não acompanhar o desempenho do filho na escola. E outros, às vezes, acabam pecando mais, né? Porque às vezes só vai falar com o filho para cobrar. Sim. E muitas das vezes a parte do falar com o filho para dar amor, para dar carinho, para dar atenção, passa despercebido e às vezes só aparece ali para cobrar a nota, para criticar o que ele fez de errado na rua, o que ele está tentando descobrir no mundo lá fora, né? Que tem muita gente querendo mostrar o mundo para ele de outros caminhos, principalmente das coisas ruins, e os pais vão deixando, vão abrindo mão e cobram só o erro. E eu acho que isso pode causar um transtorno ainda maior. Né? Sim, que aí você tá expulsando o seu filho da sua casa. E aí é onde você falou. Aí o mundo vem e acolhe. Só que aí o mundo vem e acolhe de que maneira? Acolhe nas drogas, né? Acolhe no vício da bebida, acolhe na prostituição, acolhe em coisas que não agregam. Então a gente precisa estar atento de que muitas das vezes nós pais estamos empurrando nossos filhos, né, para o mundo, para as coisas ruins do mundo e a gente não está sabendo. Porque ao invés da gente buscar esse desenvolvimento, né, dessa criança, tem pais, Apolinário, e eu sei disso, que só vai olhar os cadernos do filho no final do ano porque a professora avisou que está de recuperação.
Passou um ano inteiro, eu estou mentindo, Monique? Não, eu gostaria muito. muito. O Monique cobra mesmo. Eu estou lembrando dos 350 casos que eu já tive nesses 20 e tantos anos. Pois é. E aí chega no final do ano, ele vai lá. Mas por que você está de recuperação? O que aconteceu? Mas espera lá. É a culpa do professor que já perseguido o pobre da criança. Isso aí. Mas aí passou-se um ano inteiro e quando foi que você olhou o caderno, viu as notas, foi até a escola e chegou a professora? Gente, hoje o acesso aos professores é enorme. Você tem grupo de WhatsApp da escola que você acessa o professor na hora que precisar. E o professor está ali para isso, disponível para poder ajudar. Então, quando é que você pegou lá o seu WhatsApp, que você fica o tempo todo com ele olhando às vezes o que não deve, e perguntou, professora, como é que está a minha filha, a Emily, na escola? A professora vai te dizer, olha, está precisando mudar em alguma coisa, então vamos melhorar. Gente, para quem não sabe, a Emily é a filha É a minha dela. filha, então eu posso falar porque eu faço. Porque eu cobro, mas eu cobro um ano inteiro, mas eu não só cobro, eu participo. Então, assim, eu posso falar porque eu não estou ausente, eu estou presente na vida da minha filha. Então, a diferença é muito grande. Bom, falamos dos jovens, principalmente, né? Que é a parte que nós trabalhamos. Falamos um pouco, né, dos idosos. E a meia-idade, né? A meia-idade é o menos atingido, mas existem muitas pessoas ainda assim que cometem suicídio, que estão na meia-idade. O que você tem a dizer com relação a isso? Aí a gente tem hoje um agravante que se chama pandemia e desemprego. E aí quando a gente fala desse adulto, né, totalmente produtivo, a gente tem aí visto que o desemprego, toda essa incerteza, insegurança em relação ao nosso futuro, quanto pandemia, quando que isso vai acabar, será que eu vou perder o meu emprego? Muitos que já perderam ficam pensando, será que eu vou conseguir ter o meu emprego? Isso tem gerado um grande sofrimento para essas pessoas nessa faixa etária, que são pessoas de 40, 50, 60, 30 e poucos anos que estão inseridas no mercado de trabalho, com toda a sua vida produtiva, mas vivendo uma incerteza e uma insegurança em relação ao futuro. E isso tem acometido, infelizmente, também essas pessoas. Isso aí. E a insegurança e a incerteza. E aí, quando a gente fala da incerteza e da insegurança, vem a explicação dos 3 primeiros meses, o aumento de 80% do aumento de transtorno de ansiedade. Porque muitos perderam o seu desemprego. Infelizmente, muitas pessoas ainda podem, né, estar perdendo o seu emprego. Então, tudo isso tem causado um sofrimento que tem, infelizmente, contribuído. E aí a gente precisa falar que, infelizmente, a gente tem um cenário pós-pandemia que não é o melhor e o mais otimista. Infelizmente. A gente tem um momento pós-pandemia muito difícil, muito complicado. E agora chegando no outro lado da moeda, né? Em anos anteriores, quando eu estava no 36º Batalhão, fizemos a caminhada do Setembro Amarelo. Agradeço ao Coronel Queiroz, né, que na época proporcionou, né, abraçou a causa, que estamos assistindo aí nesse momento, o Coronel Carlos também, e acharam que isso é um caso sério, que deve ser levado em público e que a sociedade precisa ver, precisa ser feito um movimento. E fizemos essas caminhadas, fizemos esse movimento em Santo Antônio de Pádua, Erlane participou conosco, né, dessa última caminhada, e falou também, me explicou para os presentes. Mas, Erlane, uma outra coisa que nos preocupa muito. Nós, policiais, sabemos da dificuldade, sabemos de tudo que acontece, e muitas pessoas, às vezes, olham e acham que a gente é de ferro, a gente é robô, enfim, que nós não somos humanos. E sabemos que nesse meio tem muita causa de suicídio. Acontecem muitas causas. Principalmente agora na pandemia. Isso, com certeza, a tendência foi até aumentar. Né? Sim.
E aí, coincidentemente, né, não é coincidência, né, que nada é por acaso, eu estava lendo uma reportagem justamente sobre o suicídio, né, e os policiais. E aí a matéria dizia a farda e o silêncio. Entre a farda e entre o silêncio. Aí a gente vai voltar para a questão do homem. Então, a polícia, o policial, ele é visto como o herói. Pessoa forte que te protege. Isso, forte o tempo todo. E, infelizmente, muitos policiais abraçam essa força. Abraçam isso para si como, de fato, são super-heróis, né? E super-heróis não se machucam, super-heróis não têm sofrimento, né? Super-heróis não têm problemas, eles resolvem os problemas dos outros. Sacrifício da própria vida. Isso aí. E aí o sacrifício da própria vida, muitas das vezes chega o sacrifício por fim na própria vida. Então, percebam, tudo é a maneira como a gente busca e traz aquela carga, né? Aquele ideal para a gente. E aí nós temos uma polícia, né? Os policiais cada vez mais vivendo um risco de violência, né? Tendo a própria vida em risco, e aí dizendo assim, não, eu tenho que ir, eu preciso ir. Só que muitas das vezes ele não está conseguindo ir e ele não pode ir. E é aí justamente nessa hora que essa pessoa precisa entender, parar e buscar ajuda. Porque se continuar, qual será o fim? Durante a pandemia, né, por isso, todos os momentos ficou na linha de frente. Mais ainda exposta. Mais exposta, ou seja, a preocupação com a família, né, dentro de casa, e a preocupação do trabalho. A preocupação, Apolinário, de ter que sair de casa e quando voltar, aí, muitas das vezes está contaminando algum familiar. Ou muitos policiais que ficaram meses sem poder ir em casa justamente por isso. Porque tinha um familiar de grupo de risco, então o que ele fazia? Não, eu não vou para casa porque eu posso pôr em risco a vida de uma mãe mais idosa, de uma avó e um familiar querido. Então, percebam, é a pressão o tempo todo. Só que a gente precisa lidar com isso. Só que a gente precisa chegar para esses profissionais e dizer para ele assim, olha, você não tem como ser super-herói o tempo todo. Você não tem como ser forte o tempo todo. E é justamente nessa hora de precisar de ajuda, é pedir e buscar por essa ajuda. É isso que a gente precisa falar. Sim. Esse é o diferencial para qualquer profissão, para qualquer situação. Para nós, enquanto seres humanos, a gente sabe aonde é o nosso limite. Você sabe, Monique, até aonde você consegue chegar. Apolinário também. Eu, Erlane, também. Então, vai ter alguma situação da minha vida que eu vou dizer assim, epa, peraí, eu não estou conseguindo ir daqui sozinha. Eu vou precisar de ajuda. E é essa ajuda, é buscar essa ajuda, né, que faz toda a diferença. Eu observo o grande perigo, né, é deixar chegar ali a proximidade da última gota d'água, né? Que é o que muitas vezes quase acontece. transbordando, Isso aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aí. Às vezes só falta uma gota. E você não sabe a hora que essa gota vai vir. Então, é bom buscar ajuda antes. É bom se preocupar antes, é bom procurar um caminho, né? Se cuidar antes de esperar ficar só por uma gota. De deixar o corpo transbordar, né? Que pode ser tarde. Sim. Comparando, né, o professor também é uma outra profissão que também está sempre... Está sendo mais do que nunca. Mais que está sempre no limite. Sim. Ali. Porque quando você está em casa como pai, como mãe, mas também está agora nessa pandemia como professor, e você dá aula nos seus horários de aula, mas você agora, além de você ser professor, você é youtuber, você às vezes tem que mexer em programas de computador que você nunca precisou mexer, porque não precisava agora precisa, e você tem que aprender do nada. Quem tem filho adolescente que sabe mexer, ótimo, mas às vezes a pessoa não tem um filho, ou os filhos são adultos também não sabem mexer naquilo. Então, como o professor nessa situação, né? Como é que ele pode agir, pode se cuidar, pode se proceder nessa época? Sabendo o seu limite e respeitar até onde ele consegue ir.
para qualquer situação, para qualquer profissão. A gente precisa entender que atrás de uma profissão tem um ser humano. Então, atrás da psicóloga tem a Erlane, atrás do policial tem o Apolinário, atrás da professora tem a Monique. E é isso que a gente precisa respeitar. Só que muitas das vezes a gente veste aquela capa de super-herói e a gente acha que dá conta de tudo. Só que, infelizmente, eu preciso dizer que nós não conseguimos dar conta de tudo. E os professores, mais do que nunca nessa pandemia, estão vivendo isso. Os professores estão sobrecarregados, está dando cambalhota para poder conseguir prender a atenção dessa molecada de frente para uma tela de computador, de celular, né? Cambalhota, plantando bananeira. Então, assim, está sobrecarregado. Aí você precisa entender assim, peraí, tá muito. Eu preciso respirar, né? Eu preciso fazer alguma coisa que seja bom para mim. E é isso que nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados a ser egoísta com a gente mesmo. Peraí, hoje não dá. Hoje eu não vou. Hoje eu quero ficar em casa. Sabe, ter aquele tempo para você? Aquele tempo de assistir uma série, de ficar com o filho, né? Quando essa pandemia toda acabar, fazer aquela caminhada, aquele passeio. Ou seja, você sabe o que você gosta e você precisa se permitir a fazer isso. Os professores reclamam que se sentem sozinhos, né, na live. O que a gente tem visto muito, né, nas lives é que a gente tem percebido os professores muito solitários. Os professores e os pastores. Porque eu fiz live com pastores essa pandemia também, e eles diziam muito isso. Erlane, o sentimento nosso é de solidão, dos professores ainda mais. Na reunião, na videoconferência da semana passada, o que mais eu ouvi dos professores é implorando aos alunos para abrirem a câmera. Porque eles ficam a aula inteira com a câmera fechada e o professor me falou assim, a sensação que eu tenho é que eu estou falando com as paredes. E muitos professores, né? Isso quando o aluno entra. Quando não entra 2, 3, quando não entra 1 ou 2 alunos, enfim. Alguns professores, no meio de toda essa sabatina de implorar, de falar com alunos, também são pais, né? Sim. Que também tem que dar atenção ao filho para acompanhar eles na aula. Dar conta o tempo todo. Também assistir a aula. Porque, gente, o professor também é pai, é mãe, é marido, é esposa, é filho, é filha, né? Então... É profissional. É o profissional. Então, é muita coisa. E não é só essa cobrança, é a cobrança por trás, porque a gente... Não é só dar aula, é o planejar a aula, é o fazer o relatório, é o dar conta do que você está fazendo para os seus superiores. Então, é muita pressão em cima do professor também. Né? Sobe ali a pergunta. Você está falando disso de professor? Tem uma pergunta ali, ó. Limite, desde quando as demandas do nosso dia nos dá margem para parar os limites? Parar os limites. Pois é, mas aí é preciso, Aline. Então, assim, a gente vem numa batida... Olha, eu pensei que nessa pandemia eu ia colocar as minhas perninhas magricelinhas para cima e ia ficar tudo tranquilo. Eu estou trabalhando ainda mais do que eu trabalhava nessa pandemia. Lives, graças a Deus, não teve um dia que não tivesse, uma semana que não tivesse. Cursos, aí aquilo, o que eu falei? Bem, eu tenho uma pandemia. Eu tive 2 congressos adiados. Um no Rio e um em São Paulo, quando começou a pandemia. Mas começaram a surgir os cursos ao vivo, online. O que eu fiz? Espera lá, vou buscar isso. Vou aproveitar essa pandemia para me especializar ainda mais, para estudar ainda mais. Então, é disso que a gente está falando. O que é melhor para você? O que você consegue fazer de bom para você? Agora, tem dia que você não quer fazer nada. Então, não faça nada. Mas precisa entender o seu limite. Às vezes não dá o dia, mas dá um tempo. Dá. Às vezes é preciso. Dá, porque ninguém vai passar 24 horas que não consiga tirar 1 hora, 2 horas para poder pensar assim, não, agora eu não quero fazer mais nada. Eu vou te interromper para puxar, porque o pior é a mulher e professora.
e mãe. Porque, assim, sem desmerecer os professores homens, meus amigos, né? Quando o professor é homem, tem os filhos, ou tem um filho, ou tem... Quem tá assim, quando o cara tá dando aula, quem tá segurando é a mãe. Beleza, a mãe segurando, o pai tá lá dando aula, tá planejando. Agora, bota a mãe para organizar a aula, Lerlane, para dar aula. Tá. É o filho, mãe, é isso. Aí você pede seu pai, aí chega o pai na porta. Aonde que tá o negócio que a criança pediu? Parece que ele não mora naquela casa, ele é um alienígena. Né? Desculpa, né? Eu tive coisa pra falar agora. Mas parece que o pai é um alienígena. Eu não tô falando do meu marido, não. Eu tô falando. Aproveita que escola tá Não, não é isso, não. Eu não tô falando só de mim, não. Eu tô falando de outros professores que eu conheço. Falam assim, gente, parece que meu marido não é um alienígena nessa casa. Porque eu não consigo gravar uma videoaula que já vem a criança pedir uma água, pega a água na geladeira e chega o marido. Aonde que tá o copo? E ela não consegue. Então, quando o professor é pesado, é puxado, mas quando é a mãe professora, o negócio fica mais puxado ainda. É por isso que eu entendi a Aline, porque ela tem dois. Né? Ó, a Rosimere tá falando para você, aproveita a sessão, Monique. Ela tá aproveitando, Rosimere, não precisa nem mandar. Eu tô entendendo a Aline que colocou ali, porque ela tem dois. Então, às vezes, o pai, o filho pede uma coisa, pede o seu pai, que a mamãe está trabalhando, nada, dali a pouco chega o marido. Aonde que tá? Não tá. Não tá, é complicado. Mas aí cabe, não é complicado não. Ih, eu descomplico. Eu adoro coisas complicadas, que é a minha... Professorado, ó, vou marcar uma sessão de descomplicar. É descomplicar. É justamente aí que você precisa entender o seu limite e dar limite. Então, em breve, já teremos uma nova live, Descomplicando o Meio de Campo. Chega a moda não, Culinário, pelo amor de Jesus. Não, isso daí não é assim. Chega disso. Mas voltando ao assunto, né? Eu vejo que às vezes é necessário separar metas, né? Tem que ter metas familiares, metas religiosas, metas de trabalho, né? Que são prioridades, eleger prioridades. Muitas das vezes, o que fazer? Só trabalho, aí o outro só família, de repente, que hoje em dia, o que acho que é menor, né? Que tem, né? A maioria, às vezes, só trabalho, Sim. então lazer, enfim, e as outras ficam para trás. Quando a falta disso acontece e junto, vem um problema. Isso aí. Aí complica o meio de campo. Isso aí. E o ser humano é um grande complicador e arrumador de problemas, infelizmente. Essa é uma realidade. Eu não posso dizer para vocês que o ser humano é o bicho mais complicado da face da Terra. Não. O ser humano é o bichinho mais complicado que existe na face da Terra. Os problemas já existem. A vida por si só já é complicada. Mas muitos seres humaninhos, né, como dizem por aí, têm o poder de aumentar tudo isso. E aí é justamente o que a gente precisa dizer e ir na contramão. Você falou, é eleger prioridades. Espera aí, qual é a minha maior prioridade hoje? Então, a gente consegue sim. O que muitas das vezes acontece é que a gente não organiza a nossa vida. Muitas das vezes a gente quer sim trabalhar o tempo todo. E aí, se você vai colocar no seu dia todo só trabalho, você realmente não vai fazer outra coisa na sua vida. Mas você não dá aula no final de semana. Ok? E você não dá aula no final de semana. Muitas das vezes eu não tenho consultório no final de semana. Mas aí eu não desligo. E aí Porque às vezes eu preciso fazer a preparação, às vezes, para a aula ainda. Pois é. Mas aí eu preciso tirar esse tempo para mim. Assim, já é complicado e eu preciso descomplicar. Ok? Bom, estamos chegando já, está um bom tempo de... 1h15 já de live. Olha que beleza. Como é que o tempo passa? E vocês que estão até agora conosco aí, né? Conectado aí, mandando suas mensagens. Mais uma vez, obrigado a todos. E deixo também um agradecimento, né, Monique, em nome do Carlos Eduardo, né? Nosso diretor, que teve uma falha técnica lá, não está conseguindo participar conosco. Pois é. Cadu não deu, Cadu. Deixa para a próxima, Cadu. Cadu, não deu. Da próxima, nós os três vamos ficar assistindo você fazer a sua live. Isso. Ó, a Aline Gabriel está montando prioridades, ó. Estou na bicicleta ergométrica enquanto acesso a live. Parabéns, Aline. É isso aí. Viu? Como é que não arruma tempo? Eu faço Muay Thai, né? Então tá bom.
Eu faço Muay Thai, gente. Daqui a pouco, se esse corpo que não me pertence vai embora. Eu acho que o que vale a pena a gente encerrar, né, a nossa live aqui nessa noite é dizer assim, mais do que nunca a gente precisa entender que a melhor coisa que nós temos na vida é a comunhão um com os outros e principalmente com a nossa família. Então a gente precisa começar a mudar essa questão, né, esses valores em relação à família, resgatar esses valores, aquele almoço de domingo, voltar com ele, unir essa família, porque os jovens estão carentes disso, de ter a família mais presente. E aí eu quero também agradecer ao convite, né? Esse homem aqui, no começo desse mês, me manda uma mensagem todo saudosista em relação ao Setembro Amarelo, achando que o nosso Setembro Amarelo ia passar em branco, não é isso? E aí nós estamos aqui hoje com essa live, então eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, nos assistindo, né? Nos ouvindo, participando também, como nós tivemos ali vários comentários, né? Quero deixar também o meu contato nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é o @psicóloga Erlane Ventura, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, Monique, obrigada, Apolinário, obrigado, né, ao Colégio, né, de Pádua, né, o Colégio Militar em Pádua, por essa... Colégio Cláudio Henrice Ferreira, não é isso? Muito obrigada a todos, né? E uma ótima noite também. Nós queremos... Então, nós queremos agradecer a presença de toda a presença da Erlane, que gentilmente doou o tempo dela, né? E a paciência para estar com a gente, para falar sobre esse tema que, né, precisa ser falado, precisa ser comentado e precisa ser combatido. A gente agradece a presença de todos, a audiência de todo mundo, a todo mundo que participou, a todo mundo que perguntou. E quem não perguntou e só assistiu, esse vídeo vai ficar salvo na nossa página. Compartilha com os amigos. Quem sabe alguém não pôde assistir agora ao vivo, compartilha para o pessoal assistir mais tarde. Né? Se quiser nos procurar a Erlane nas redes sociais dela, está à vontade. Agora, só mais uma coisinha. Quando ela falou do almoço de domingo, às vezes você não sabe cozinhar, mas faz aquele brigadeiro com a criançada, gente. Sabe aquele brigadeiro? É uma pessoa que está sem problema, não. Faz aquele brigadeiro. Assiste um filme, faz um brigadeiro e senta com a filharada. Às vezes é só disso. Pipoca. Não, pipoca. Tem engordamentos. Mas um brigadeiro ajuda, olha, ajuda a criança, bota a criança para mexer o brigadeiro e você cozinha no fogo. Um ajuda o outro. Então, às vezes, você não tem tempo para muita coisa, mas às vezes aqueles 10 minutos, esses 20 minutos fazendo um brigadeiro, já vai render muita coisa na memória do seu filho e já pode evitar muita coisa também. Então, gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo apoio de vocês e a gente se vê nos próximos eventos da escola. Bom, pessoal, vamos me despedindo também. E a mensagem que eu deixo, uma das coisas que eu coloquei na minha vida. Acho que nós precisamos ser mais otimistas. Deixar de ser pessimista. Muitas das vezes a gente já acorda de manhã observando as coisas ruins, observando as coisas que estão erradas, observando as coisas que nos desagradam, mas quantas coisas boas tem ao nosso redor? Quantas coisas maravilhosas a gente está deixando de prestar atenção para focar apenas numa coisa ruim? Então acho que precisamos ser mais otimistas, ser mais alegres, enfim, eu acho que isso nos faz bem. Eu acho que isso vai melhorar o nosso dia. Então, a minha dica, que eu estou usando na minha vida, como a Erlane falou, que da atividade, fazer uma atividade, buscar meio, a nossa amiga está pedalando, a Monique, né, Muay Thai, firme na pancada, né? Eu estou fazendo caminhada, estou fazendo montanhismo, também, enfim. Eu estou fazendo bolo de banana com a sogra. Olha só, que programa forte, gente. Deixa eu só falar uma coisa. Nós estamos com 6 meses já de pandemia, né? Mais do que nunca, a gente precisa trabalhar a nossa esperança e os nossos sonhos. Então, eu te convido, nessa noite, né, quando fechar essa live e nós encerrarmos aqui, eu te convido a trabalhar os seus sonhos. E aí eu pergunto para você, qual é o seu sonho quando toda essa pandemia acabar?
A gente precisa começar agora, né? Todo mundo cansado, já desmotivado, não aguentando e não suportando mais toda essa pandemia, com tantas coisas ruins acontecendo, é hora de buscar trabalhar os nossos sonhos, a nossa esperança e a esperança de acreditar que dias melhores virão. A gente precisa ter a esperança de que logo tudo isso vai acabar e nós precisamos alimentar os nossos sonhos. Então eu deixo esse convite para todos vocês que nos assistiram nessa noite. Sonhe, porque o sonho, ele nos motiva e nos ajuda a caminhar. Muito obrigada a todos. E só finalizando, né? Lembrando que quando o setembro amarelo acabar e vir o outubro rosa, que é o mês de prevenção, né, do câncer de mama, depois o novembro azul, que continuamos a agir, continuamos fazendo a nossa parte, agir, cuidando do suicídio, cuidando dos nossos semelhantes para evitar um mal maior. Ou seja, vamos fazer que o setembro amarelo seja o ano inteiro, seja todos os dias. Tá beleza? Um forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Vamos seguindo. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.